Agora vamos falar de segurança pública. A polícia continua em busca de um motorista que provocou um acidente em Blumenau e fugiu do local sem prestar socorro. O suspeito bateu em uma moto no mês passado, deixou 2 pessoas gravemente feridas. Vamos fazer contato agora com a Danúbia de Souza, na nossa redação, que tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Danúbia. A polícia segue investigando isso. Isso mesmo, Joelson. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. A Polícia Civil aqui de Blumenau já abriu o inquérito e está em busca desse motorista que provocou um acidente de trânsito e simplesmente fugiu do local sem prestar socorro. Ele deixou 2 pessoas gravemente feridas, chegou a bater em outro veículo, tudo mais, e fugiu como se nada tivesse acontecido. Esse acidente aconteceu em novembro do ano passado, na rua Frei Stanislau Schett, no bairro Água Verde. Essas são imagens de câmeras de monitoramento. Aparentemente é um carro prata e parece ser um Golf, mas a polícia não tem certeza. Olha só, bate na moto que chega a explodir na hora. Por sorte, as 2 pessoas que estavam na moto foram arremessadas. Uma delas é o Cristiano, que aparece aí nas imagens. Ele ficou gravemente ferido, quase 1 mês no hospital, teve várias fraturas pelo corpo e, segundo os médicos, ele vai ficar um bom tempo acamado. A companheira dele também teve vários ferimentos, tiveram inclusive queimaduras ali pelo corpo. Com o impacto da batida, chegou a explodir a moto. E mesmo assim, o motorista do carro segue a vida como se nada tivesse acontecido. Ele bate ainda em outro veículo depois. Agora a família do Cristiano e da companheira dele, é claro, querem justiça para que pelo menos aí esse motorista seja responsabilizado. O pai dele, o seu Laudelino, fez um apelo. Confira. Por enquanto nada, a gente está indo atrás e não consegue nada. A gente não vê nada, não... já fui em oficinas por aí, por tudo, e não tem jeito. Enquanto isso, o filho do senhor acamado, sem previsão para sair. Está direto na cama, dói a noite toda. Tem noite que eu não dormo nem 1 hora por noite de dor. Chega a chorar de dor. Que esse motorista, então, coloque a mão na consciência, procure a polícia, procure essa família. Já que ele não apareceu até agora, o jeito, né, segundo a polícia, é receber denúncias anônimas. Então, se você vê um carro prata batido do lado do motorista, denuncie. Pode ser uma denúncia anônima. Pode ligar ali na delegacia do centro, que fica em frente ao Colégio do Pedro II, que os policiais estão investigando, pelo menos para que essa família tenha uma assistência. O Cristiano e a companheira dele vão ficar por um bom tempo acamados. A mãe do Cristiano parou de trabalhar, ela que sustentava ali a residência, parou de trabalhar para conseguir cuidar do filho. Enfim, provocou uma tragédia ali familiar. Por sorte, eles sobreviveram, mas agora esse motorista precisa ser responsabilizado. Se você viu um carro prata, tá batido, a situação é estranha, faça a denúncia para a polícia. No mínimo, responder pelo que fez, né, Joelson? Agora a polícia precisa da ajuda da comunidade. Realmente, qualquer denúncia, né, ligue para a polícia. Ô, Danúbia, tem outra ocorrência aí que acabou chamando a atenção. Infelizmente, neste fim de ano, aí nós tivemos a morte de um idoso em Pouso Redondo. Na realidade, ele é de Pouso Redondo, né? E teve o corpo queimado por bandidos. Explica melhor para a gente o que aconteceu, então. Isso, foi uma situação que aconteceu no último domingo. O seu Valmor da Silva, de 62 anos de idade, estava transitando pela BR-470 quando de repente furou o pneu do carro. Quando ele saiu para trocar o pneu, ele foi rendido por 3 assaltantes, sendo 2 homens e uma mulher. Esses assaltantes fizeram ele refém, seguiram com ele dentro do veículo até a cidade de Lebon Regis, pegaram ali a SC-120. Deviam ser conhecidos. O seu Valmor, mas antes colocaram fogo no corpo dele. Para ter ideia, antes de fugir com o carro dele, eles atearam gasolina, colocaram fogo e aí ele teve 90% do corpo queimado. Ele conseguiu pedir ajuda ali numa propriedade rural, chamar o corpo de bombeiros. Imediatamente ele foi encaminhado para o hospital de Curitibanos, chegou a ter queimaduras até dentro da boca. Imagina o quanto que esse homem sofreu. E ali, enquanto ainda estava consciente, ele falou que havia sido assaltado na BR-470 por 2 homens e uma mulher. Chegou ainda a relatar isso para as pessoas, mas na madrugada de hoje, por volta de 00h30, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. As pessoas que são suspeitas de terem cometido esse crime foram presas em Lebon Regis. Estavam com o carro dele, que foi recuperado.
Havia realmente 2 homens e uma mulher e essas pessoas foram presas e agora provavelmente vão responder pelo crime de latrocínio. Imagina, né? Uma brutalidade, essa crueldade, né, de colocar fogo ainda nesse idoso e depois levar o carro dele. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Mais uma ocorrência como essa aqui na nossa região. Recentemente também um idoso foi assaltado e foi espancado e acabou morrendo alguns dias depois no hospital. Segunda ocorrência desse tipo aqui na nossa região, Joelson. Pois é, obrigado, Danúbia. Muito obrigado a Danúbia nos trazendo informação, infelizmente, né, desta ocorrência grave, terrível. Um morador de Pouso Redondo, portanto, que ele foi levado pelos bandidos num carro que não é um carro assim, né? Não é um carro importado, é um carro simples ali. Mesmo assim, ele foi levaram o carro dele, levaram ele para Curitibanos e lá colocaram fogo nesse senhor idoso que é morador de Pouso Redondo. Tristeza, né? Que selvageria, violência que eles foram presos agora. Logicamente que a justiça precisa fazer com que eles paguem pela violência, né, pela selvageria que eles cometeram. Não dá para entender. A gente tenta entender muitas vezes, né, o que passa na cabeça dessas pessoas, não dá para entender. A polícia vai investigar, obviamente, né, porque talvez, né, é uma hipótese, eles fossem conhecidos, alguma desavença entre eles, enfim, alguma história de desavença, mas a polícia vai precisar investigar.